Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, por nós estarmos aqui, Senhor, nessa noite, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelos livramentos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, aceita a nossa oração, aceita o nosso louvor, aceita, ó Pai, a nossa gratidão. Fala, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, aos nossos corações nessa noite, ó Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus. Ó Pai, venha ministrar, ó Deus, a Tua palavra, a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pela alegria da Tua salvação em Cristo Jesus. Eu oro agradecido em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 17, o versículo 22 e 23. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22 e 23. O pastor, eu compartilhei com o pastor aí uma bênção que ocorreu essa semana, né, comigo, e ele pediu para compartilhar com os irmãos, né, com a igreja, dar um testemunho, e eu vou dar um testemunho em cima da palavra de Deus. A natureza divina, repita comigo, irmãos, a natureza divina que tu me destes, eu reparti com eles, com a igreja. Irmãos, o Senhor deu a natureza divina dele para a sua igreja, para aqueles que creem. O Senhor deu essa natureza divina, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Estou unido com eles e eles estão unidos comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes e que me amas, e os meus seguidores, como também me amas. Irmãos, tem um casal que mora ao lado da minha casa. O Senhor tem tocado ao meu coração para falar de Jesus para eles, né? Já desde quando eu e a minha esposa nós mudamos ali, tem 1 ano e pouco, e o Senhor, pela sua graça, tem nos usado para falar de Jesus para eles. E eu tenho orado, e eu sempre falo para eles: ó Senhor dos Santos, eu tenho orado pela sua vida, pela vida da tua esposa, e Deus tem usado a gente grandemente. E semana passada, irmãos, eu e minha esposa, nós saímos com um carro, e ele sentado na frente da casa dele, e eu olhava na face dele, e o Espírito Santo me dizia: esse homem está doente. Mas era uma opressão na vida dele. E eu falava para ele: amor, nós temos que orar. E aí passaram-se 2 dias, e eu continuei orando em casa. E o Espírito Santo disse para mim assim: você vai lá e põe as suas mãos sobre ele. Quero que você ore com ele. E eu conversando com ele ali, pedindo sabedoria para Deus, tudo. E ele falou para mim, a gente conversando, eu falei: ó, senhor dos Santos, estou vendo que o senhor não está bem. Ele falou: meu filho, eu já fiz vários exames, eu estou doente, eu achei que era Covid, não é Covid, eu não sei o que eu tenho, nem os médicos sabem o que eu tenho. E queriam me internar, e eu fugi até do hospital, porque eles falam que não sabem o que eu tenho. E a filha dele estava assim, aí mais um outro irmão, a mulher dele. Eu falei: ó, senhor dos Santos, eu preciso orar com o senhor. E ele é um homem, irmãos, que ele tem muita fé, ele não tem entendimento da palavra de Deus, mas ele tem fé. Ele falou assim: ó, eu quero que o senhor ore agora comigo. O senhor ora aqui na rua? Eu falei: ora, vamos orar aqui. Irmãos, eu orei com ele ali, e eu crendo, e o Senhor tinha falado comigo nessa palavra aqui no versículo 22. Jesus falou assim: eu dei a minha natureza divina para vocês. E eu orei e pus as mãos sobre aquele homem ali. Orei ali, profetizei na vida dele. Isso foi na segunda-feira. Na sexta, eu fui pregar na Assembleia de Deus. A filha dele, que é missionária, me chamou. E o Espírito Santo bradando no meu coração, falando assim: vai haver testemunho. Vai haver testemunho. E a filha dele vai abrir o culto. A filha dele fala: ó, eu quero agradecer a Deus por esse casal, o irmão Júnior, a irmã Ana. Eles oraram pelo meu pai, e meu pai foi curado. Irmãos, eu senti a presença de Deus, eu chorei, eu não aguentei. E aí me veio essa palavra. Veio essa palavra que Jesus, o que ele espera da igreja dele? Ele repartiu a glória dele com a igreja. Nós não somos Deus, mas nós temos a natureza divina de Cristo. Nós temos que crer, irmãos. Nós temos que orar pelas pessoas. Quando Deus tocar, não somos nós que curamos,
É o Espírito Santo que faz a obra. Mas o que o Senhor espera da gente? Que a gente tem que... Pode sentar, irmãos. Desculpa, pode sentar. Que a gente tem que soltar a palavra deles. E ali no outro dia, até antes de eu ir pregar na Assembleia de Deus, eu vi o Seu dos Santos e o semblante dele estava aquela paz. Falei, o senhor está bem? Ele falou, graças a Deus, não sinto mais nada. Irmãos, em outra ocasião também, eu trabalhava no distrito de Piraputanga. Eu já compartilhei esse testemunho com o pastor, né? E eu estava em jejum. Eu ia entregar o meu jejum às 17 horas. Eu ia orar e o Espírito Santo falou para mim assim, não entrega não, vai lá na chácara do Moisés, vai orar lá. E eu peguei a viatura e fui para essa chácara, orar com ele. Era um jejum, irmão, de 24 horas. Estava louco ali para comer, tomar uma água. E eu fui lá, eu nem passava pela cabeça o que o Senhor ia fazer na vida daquele homem. E ele é crente, seu Moisés. Fui lá, falei, seu Moisés, eu vim aqui orar com o senhor. E ele magro, irmãos, abatido, ele e a esposa dele. Orei com aquele homem ali, impus as mãos sobre ele. E ele sentiu um alívio, assim, ele chorou a hora que eu orei. Eu lembro como se fosse hoje, ele chorou. Voltei para o quartel, falei, agora eu vou entregar meu jejum. Entreguei o jejum ao Senhor. E aí, irmãos, eu abri a palavra de Deus. Abra a palavra de Deus aí, no livro de Jó, no capítulo 33, do versículo 19 em diante. Livro de Jó, capítulo 33, do versículo 19 em diante. Outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite, não quer nem ver as comidas mais gostosas. Ele emagrece, vai se acabando, e no fim vira pele e osso. Ele está às portas da morte. Logo será levado para a sepultura. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus, que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus, solte-o, ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então ele terá novamente o seu corpo. Então ele terá saúde novamente, e o seu corpo será forte como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá, e ele o adorará com alegria, e Deus o aceitará de novo, como um homem direito. Ele dirá a todos, pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte, e ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente, e Ele faz várias vezes. Ele não deixa que morramos, e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Eu abro essa palavra, o Senhor confirmou. Fui lá, orei, falei, eu criei na hora, irmãos. Eu acho que já aconteceu com algum de vocês. Quando vocês lêem a Bíblia e o Espírito Santo fala, parece que ela fica do tamanho desse templo. Fui embora, passei o serviço, passaram-se uns dias, estou lá no quartel, vem seu Moisés, sorridente. Ele falou, irmão, aquele dia o senhor foi orar lá, Deus te usou. Eu não estava dormindo, eu não estava comendo, eu estava triste, disse que tinha ido ao médico. E os médicos também não sabiam que ele tinha, não achavam. Irmãos, entendam isso, eu não estou falando que nós não devemos procurar médico, porque Lucas era um médico. Mas tem coisas, irmãos, que é no mundo espiritual. É a oração de um justo, é a oração da igreja que vai sarar uma pessoa. Não é porque, eu sou o melhor, é a graça de Deus, e nós temos que ter fé. Abrir a Bíblia falando para vocês o culto. Pega essa palavra e receba. Capítulo João 17, versículo 22. Jesus deu a natureza divina dele para nós. E o Senhor já fez grandes coisas assim. A gente deu crer, orar para uma pessoa e a pessoa vir e testemunhar a cura. E o que o Senhor espera da igreja dele, que nós vivamos o sobrenatural de Deus. Se a gente crê, e eu sempre falo para o pastor, eu creio o que está escrito aqui. Eu creio. Então, irmãos, é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Até hoje, semeei uma palavra no grupo, né, pastor? Que o Senhor falou comigo hoje cedo, no Salmo 105. Ele quer que nós compartilhamos as bênçãos que Ele tem feito para nós. Dá testemunho. Outra vez eu vindo também de Piraputanga. Entrei no ônibus, fardado. Eu sempre sento lá atrás do ônibus. Eu entro, uma senhora do lado ali, no segundo banco.
E o Espírito Santo toca em mim, senta aí do lado. Sentei do lado dessa mulher. Do nada eu começo a falar de Jesus para essa mulher. Do nada. Aí dei meu testemunho, que eu era alcoólatra, né, que eu bebia, e comecei a falar para ela de Jesus, e o ônibus inteirinho ouvindo, e eu falando alto. E eu falando alto ali para aquela mulher. E aquela mulher começa a chorar, e eu já vi o pessoal do lado ali prestando muita atenção. Resumindo, irmãos, desci do ônibus. Passaram-se um ano depois. Estava na igreja que eu congregava, lá na igreja batista. A mulher entra lá, estava eu e o pastor Regis do lado. Ela entrou, aquele dia me emocionei também. Ela falou assim: pastor, esse homem aí, um dia Deus usou ele. Eu estava vindo do ônibus, eu ia lá despedir da minha filha e dos meus netos. Eu ia cometer o suicídio, mas ele falou de Jesus para mim. Eu sabia, irmãos, que aquela mulher ia cometer o suicídio? Não, mas o Espírito Santo sabia. E é isso que o Espírito Santo de Deus espera de nós. E ela, por que ela ia cometer o suicídio? O marido dela, perdido na bebida. Eu falei para ele: ó, seu marido tem jeito. Seu marido tem jeito porque Jesus salvou eu. Então basta ele abrir o coração. E falei de Jesus para ela ali, ela creu. E ela foi lá dar o testemunho depois de um ano. Então assim, isso o Espírito Santo falou comigo: é isso que eu quero de vocês. A gente não sabe o que as pessoas aí no mundo precisam, mas basta a gente abrir a boca, mesmo com os nossos defeitos, nossas falhas, porque nós vivemos, irmãos, pela graça de Deus. E Jesus espera isso da igreja dele. Jesus, ele quer operar milagres e maravilhas através da igreja dele. Basta que nós nos posicionamos. Glória a Deus, irmãos. É isso que eu tinha que compartilhar com os irmãos nessa noite. Obrigado pela oportunidade, pastor. Que nessa noite nós possamos declarar